Em meio aos desafios do dia a dia, muitos de nós buscamos respostas, conforto e inspiração para viver uma vida com propósito. E neste mundo tão cheio de ruídos, o Papa Francisco tem sido uma voz de amor, sabedoria e esperança, guiando milhões de corações com suas palavras e ações. Cada ensinamento dele não é apenas um conselho, mas um convite a uma transformação espiritual, a uma vida mais conectada com Deus e com os outros. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos do Papa Francisco, uma lista poderosa que nos convida a refletir e agir. Prepare-se para sentir cada palavra tocando seu coração. Os 2 últimos ensinamentos são os mais importantes, escute tudo com muita atenção. Vamos começar com o ensinamento 30, a simplicidade. O Papa Francisco nos ensina que a simplicidade não é apenas um estilo de vida, mas uma virtude espiritual. Vivemos em uma época marcada pelo excesso de consumo, de informações e até de preocupações. A simplicidade, segundo o Papa, é a arte de filtrar o que realmente importa. Ele nos convida a sermos gratos pelo que temos, sem cair na armadilha de querer sempre mais. Francisco dá o exemplo em sua própria vida. Abriu mão de luxos, escolheu viver de forma humilde e mostrou que o coração livre do apego ao material é mais leve para se conectar com Deus. Ser simples é também reconhecer que tudo o que temos é passageiro e que o verdadeiro tesouro está na fé, no amor e nas relações humanas. E na simplicidade, aprendemos a dividir, a compartilhar e a nos abrir ao próximo, porque o coração não está preso ao ter, mas ao ser. Agora vamos para o ensinamento 29. Cuidar do meio ambiente. A encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, trouxe um olhar novo para o cuidado com a criação. Ele nos lembra que o mundo é obra de Deus e que cada árvore, rio e montanha refletem a grandeza divina. Quando maltratamos o planeta, estamos desrespeitando esse presente sagrado. Francisco nos alerta sobre a crise ecológica como um sinal de que estamos vivendo de forma egoísta, pensando apenas no agora, sem considerar o futuro das próximas gerações. Ele nos desafia a adotar práticas de vida mais sustentáveis, como reduzir o desperdício, respeitar os recursos naturais e nos unirmos para proteger a casa comum. Mas cuidar do meio ambiente não é apenas uma questão prática, é uma expressão da nossa fé. Ao preservar a natureza, demonstramos amor pelo Criador e gratidão pela vida. Passando para o ensinamento 28. Escutar é mais importante que falar. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o Papa Francisco nos desafia a sermos aqueles que ouvem. Ele ensina que escutar é mais do que um ato físico, é uma atitude espiritual. Quando ouvimos alguém, estamos dizendo, eu me importo com você. Francisco nos alerta sobre o perigo da distração, de ouvir apenas com os ouvidos, mas não com o coração. Ele nos chama a dar atenção verdadeira ao outro, especialmente às pessoas que estão sofrendo ou se sentindo esquecidas. Escutar também é uma forma de aprender, pois muitas vezes Deus fala conosco por meio das palavras do próximo. É um exercício de humildade, onde colocamos as necessidades do outro acima das nossas vontades. Agora, o ensinamento 27. Rezar pelos outros. A oração é o canal que nos conecta diretamente a Deus, mas o Papa Francisco nos lembra que ela não deve ser um ato egoísta. Quando oramos pelos outros, especialmente por aqueles que estão enfrentando dificuldades, estamos praticando um dos maiores atos de caridade. Francisco nos ensina que a oração de intercessão nos transforma, porque nos tira do centro e nos faz olhar para as necessidades do próximo. Ele nos incentiva a rezar até mesmo pelos nossos inimigos, pois a oração é capaz de transformar corações, tanto o de quem reza, quanto o de quem é lembrado na prece. Além disso, ele destaca que a oração comunitária tem um poder especial, pois quando nos unimos em oração, demonstramos que somos um só corpo em Cristo. Ensinamento 26. O perdão é a chave para a paz. Poucas coisas são tão difíceis quanto perdoar. Quando somos magoados, a primeira reação é nos fecharmos, nos afastarmos e até desejarmos retribuir a dor. Mas o Papa Francisco nos ensina que o perdão não é apenas um pedido de Jesus,
mas uma necessidade para a nossa alma. Francisco nos lembra que guardar rancor é como carregar um veneno dentro de nós. O perdão, ao contrário, é libertador. Ele nos desafia a perdoar até mesmo nas situações mais difíceis, lembrando que Deus sempre nos perdoa, não importa o tamanho de nossas falhas. Quando perdoamos, seguimos o exemplo de Cristo, que mesmo na cruz pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram. Perdoar é um ato de coragem, porque exige que abandonemos o orgulho e reconheçamos nossa própria fragilidade. Mas é também um ato de amor, pois abre caminho para a reconciliação e a paz interior. Ensinamento 25. Ajudar os pobres é viver o Evangelho. Para o Papa Francisco, a fé sem ação é vazia. Ele nos desafia a viver o Evangelho com atitudes concretas, especialmente no cuidado com os mais pobres e vulneráveis. Ele nos lembra que, ao ajudar os necessitados, estamos servindo ao próprio Cristo, pois Jesus disse: "Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes." Ajudar os pobres não é apenas uma questão de caridade, mas de justiça. Francisco nos convida a ir além de doar dinheiro. Ele nos desafia a conhecer as histórias dessas pessoas, a tratá-las com dignidade e a lutar contra as estruturas que perpetuam a pobreza. Quando ajudamos os pobres, vivemos a verdadeira essência do cristianismo, o amor em ação. E ao estender a mão ao próximo, experimentamos a alegria de ser instrumento de Deus no mundo. Ensinamento 24. Valorizar a família como base da sociedade. Para o Papa Francisco, a família é o pilar sobre o qual a sociedade se constrói. Ele nos lembra que é no lar, com nossos pais, irmãos, filhos e cônjuges, que aprendemos as primeiras lições de amor, respeito e compaixão. No entanto, ele também reconhece os desafios que as famílias enfrentam hoje: o individualismo, a falta de tempo e as crises de relacionamento. Francisco nos convida a proteger nossas famílias, dedicando mais tempo de qualidade a elas e fortalecendo os laços de amor e respeito. Ele destaca que a oração em família é uma poderosa ferramenta para unir e curar. Quando valorizamos nossas famílias, estamos cuidando do que Deus nos deu de mais precioso. Afinal, a família é um reflexo do amor divino e o lugar onde a fé deve ser cultivada e transmitida. Ensinamento 23. Ser solidário com os marginalizados. O Papa Francisco é conhecido por sua preocupação com aqueles que vivem nas margens da sociedade: os pobres, os refugiados, os doentes e os esquecidos. Ele nos ensina que ser cristão é enxergar Cristo em cada pessoa marginalizada. Não é apenas sobre dar esmolas ou prestar ajuda material, mas sobre reconhecer a dignidade dessas pessoas e lutar por justiça para elas. Francisco nos desafia a sair de nossa zona de conforto e nos envolvermos diretamente na vida daqueles que sofrem. Ele nos lembra que quando nos aproximamos dos marginalizados, experimentamos o verdadeiro significado do amor ao próximo. É ali, no meio da dor e da dificuldade, que encontramos a face de Deus. Ensinamento 22. Não julgar os outros. Julgar os outros é um hábito fácil de adquirir, mas extremamente prejudicial. O Papa Francisco nos alerta contra isso, lembrando que somente Deus conhece o coração humano em sua totalidade. Ele nos convida a abandonar o julgamento e, em vez disso, buscar a compaixão e o entendimento. Francisco nos ensina que, ao julgar, nos colocamos em uma posição de superioridade que não nos pertence. Ele nos desafia a refletir sobre nossas próprias falhas antes de apontar os erros dos outros. O verdadeiro cristão não julga, mas acolhe, perdoa e ama, pois é assim que Deus age conosco. Ensinamento 21. Buscar a paz interior através da oração. Em um mundo tão agitado, o Papa Francisco nos lembra da importância de buscarmos a paz interior. E ele nos ensina que essa paz só pode ser encontrada em Deus, por meio da oração. Francisco descreve a oração como um encontro íntimo com o Pai, onde podemos abrir nosso coração, desabafar nossas preocupações e encontrar conforto. A oração não precisa ser complicada ou longa. Pode ser uma conversa simples, mas sincera com Deus.
Quando dedicamos tempo para orar, mesmo que por alguns minutos, encontramos a força e a serenidade necessárias para enfrentar os desafios da vida. A oração nos lembra de que nunca estamos sozinhos e de que Deus está sempre conosco, guiando nossos passos. Ensinamento 20. Promover o diálogo em vez do conflito. Vivemos tempos marcados por divisões e conflitos, seja na política, nas relações familiares ou até mesmo na igreja. O Papa Francisco nos ensina que o diálogo é a chave para superar essas barreiras. Ele acredita que, ao dialogarmos, reconhecemos a humanidade do outro e construímos pontes de entendimento. Francisco nos incentiva a sermos pacificadores, pessoas dispostas a ouvir e a buscar soluções que beneficiem a todos. O diálogo, segundo ele, não é apenas uma troca de palavras, mas um ato de amor e respeito. Quando promovemos o diálogo, estamos agindo como instrumentos de Deus, espalhando a paz e a reconciliação onde houver conflito. Ensinamento 19. Ser misericordioso como Deus é misericordioso. O Papa Francisco nos convida a praticar a misericórdia em nosso dia a dia, seguindo o exemplo de Deus que é infinitamente misericordioso. Ele nos lembra que a misericórdia não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que demonstra amor ao próximo. Praticar a misericórdia significa perdoar os erros dos outros, ajudar quem está em necessidade e ser paciente com as fraquezas alheias. Francisco destaca que ninguém está isento de cometer erros, e por isso, todos nós precisamos da misericórdia divina. Quando somos misericordiosos, nos tornamos reflexos do amor de Deus no mundo e promovemos um ambiente de acolhimento e cura. Ensinamento 18. Reconhecer e corrigir os próprios erros. Um dos ensinamentos mais profundos do Papa Francisco é o convite à humildade de reconhecer nossos próprios erros. Ele nos ensina que, antes de corrigirmos os outros, devemos olhar para dentro de nós mesmos e identificar nossas falhas. Francisco nos lembra que todos somos imperfeitos e estamos em constante aprendizado. Reconhecer nossos erros não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Além disso, ele nos desafia a não apenas admitir nossas falhas, mas também a buscar corrigi-las, pedindo perdão a Deus e àqueles que magoamos. Esse processo de autocrítica e transformação nos aproxima de Deus e nos ajuda a crescer em virtude. Ensinamento 17. Evangelizar com a própria vida. O Papa Francisco nos ensina que evangelizar não é apenas pregar com palavras, mas viver o Evangelho em nossas atitudes. Ele nos convida a sermos testemunhas vivas da fé, para que as pessoas vejam Cristo em nós, mesmo sem que precisemos falar. Francisco acredita que pequenas atitudes podem tocar corações e atrair pessoas para Deus. Ser generoso, compassivo, honesto e justo em nossas ações cotidianas. Ele nos lembra que o mundo está sedento de exemplos de vida cristã autêntica e que cada um de nós pode ser uma luz no caminho de alguém. Evangelizar com a própria vida é a forma mais poderosa de anunciar o reino de Deus. Ensinamento 16. Construir pontes, não muros. O Papa Francisco é um defensor fervoroso da unidade e da reconciliação. Ele nos ensina que, como cristãos, somos chamados a construir pontes de diálogo e compreensão em vez de muros de divisão e isolamento. Esse ensinamento nos desafia a superar preconceitos, perdoar inimizades e buscar soluções pacíficas para os conflitos. Francisco nos lembra que Jesus veio para unir, não para separar, e que nossa missão é seguir esse exemplo. Construir. Pontes exige coragem, paciência e amor, mas é um passo essencial para promover a paz no mundo. Ensinamento 15. Colocar os últimos em primeiro lugar. O Papa Francisco frequentemente nos lembra das palavras de Jesus: os últimos serão os primeiros. Ele nos desafia a olhar para aqueles que estão à margem da sociedade, os esquecidos, os pobres e os vulneráveis, e colocá-los no centro de nossas preocupações. Francisco nos ensina que servir aos últimos é servir ao próprio Cristo. Ele nos convida a sair de nossa zona de conforto, a compartilhar o que temos e a lutar por justiça para os mais necessitados. Colocar os últimos em primeiro lugar
um ato de humildade e amor, que nos aproxima do coração de Deus e nos transforma em verdadeiros discípulos de Jesus. Ensinamento 14. Não ter medo de mudar. O Papa Francisco nos ensina que a mudança faz parte da vida cristã. Ele nos lembra que, ao nos abrirmos para Deus, muitas vezes somos chamados a abandonar velhos hábitos, preconceitos ou modos de viver que nos afastam do Evangelho. A mudança pode ser assustadora, pois exige coragem e confiança em Deus. Mas Francisco nos garante que ela é necessária para nosso crescimento espiritual. Ele nos convida a permitir que o Espírito Santo nos transforme, renovando nosso coração e nossa mente para vivermos de acordo com os planos de Deus. Mudar não significa perder quem somos, mas nos tornar mais próximos daquilo que Deus sonhou para nós. Agora, o ensinamento 13. A caridade deve ser um estilo de vida. Para o Papa Francisco, a caridade não é apenas um gesto ocasional, mas um modo de viver. Ele nos ensina que o verdadeiro cristão coloca o amor em ação diariamente, cuidando das necessidades dos outros e sendo generoso em tudo o que faz. A caridade começa nas pequenas coisas: um sorriso, uma palavra de conforto, um gesto de solidariedade. Francisco nos lembra que, ao praticarmos a caridade, estamos refletindo o amor de Deus no mundo. Ele também destaca que a caridade não é apenas material, é também emocional e espiritual. Acolher alguém, ouvir, perdoar e oferecer apoio são formas de viver a caridade. Ensinamento 12. Colocar a fé acima das preocupações materiais. Vivemos em um mundo onde as preocupações com o dinheiro, o trabalho e as posses frequentemente dominam nossas vidas. O Papa Francisco nos ensina que, embora as coisas materiais sejam importantes, elas nunca devem tomar o lugar da nossa fé. Ele nos convida a confiar em Deus e a lembrar que tudo o que temos vem dele. Francisco nos alerta para o perigo de fazer das riquezas um ídolo e nos chama a viver de maneira simples, com o coração voltado para o que é eterno. Colocar a fé acima das preocupações materiais significa confiar na providência divina e encontrar paz mesmo nas dificuldades. Ensinamento 11. Amar sem esperar nada em troca. O Papa Francisco nos desafia a amar como Jesus amou, de forma incondicional. Ele nos lembra que o amor verdadeiro não busca recompensas ou reconhecimento, mas é puro e gratuito. Amar sem esperar nada em troca exige desprendimento e humildade. Significa dar o melhor de nós mesmos, mesmo quando não somos correspondidos. Francisco nos ensina que, ao amarmos dessa maneira, nos tornamos reflexos do amor de Deus, que nos ama incondicionalmente, apesar de nossas falhas. Esse tipo de amor tem o poder de transformar corações e espalhar luz onde há escuridão. Ensinamento 10. Não se esquecer dos idosos e das crianças. O Papa Francisco sempre destaca a importância de cuidar dos mais vulneráveis, os idosos e as crianças. Ele nos lembra que os idosos são guardiões da memória e da sabedoria, e que é nosso dever respeitá-los, ouvi-los e valorizá-los. Quanto às crianças, Francisco nos ensina que elas são o futuro da sociedade e precisam ser protegidas e educadas com amor e responsabilidade. Ele nos desafia a criar um mundo onde os pequenos possam crescer com dignidade, fé e esperança. Cuidar dos idosos e das crianças é um ato de amor que fortalece os laços familiares e sociais, promovendo um ambiente onde todos possam florescer. Ensinamento 9. Confiar na misericórdia de Deus. O Papa Francisco frequentemente nos lembra que Deus é rico em misericórdia e está sempre disposto a nos perdoar, não importa quão grandes sejam nossos pecados. Ele nos ensina que confiar na misericórdia divina é o primeiro passo para a reconciliação e a paz interior. Francisco nos convida a nos aproximar de Deus com humildade e arrependimento, confiando plenamente em seu amor e perdão. Ele também nos encoraja a frequentar o sacramento da confissão, onde podemos experimentar a misericórdia de Deus de forma tangível. Confiar na misericórdia divina nos dá força para recomeçar e viver de acordo com a vontade de Deus. Ensinamento 8. Viver com alegria. O Papa Francisco nos ensina que a alegria,
é uma marca do cristão. Mesmo em meio às dificuldades, ele nos convida a encontrar motivos para sorrir e celebrar a vida, pois Deus está sempre conosco. Francisco acredita que a verdadeira alegria vem da fé e da confiança em Deus, e não das circunstâncias externas. Ele nos desafia a compartilhar essa alegria com os outros, espalhando esperança e otimismo onde quer que estejamos. Viver com alegria é uma forma de testemunhar o amor de Deus e inspirar as pessoas ao nosso redor. Ensinamento 7. Ser guardiões da criação. O Papa Francisco nos lembra que Deus nos confiou a criação e que é nossa responsabilidade cuidar dela. Ele nos desafia a respeitar o meio ambiente, a usar os recursos naturais com sabedoria e a combater as práticas que destroem a natureza. Ser guardiões da criação não é apenas uma questão ecológica, mas também espiritual. Francisco nos ensina que, ao cuidar do mundo ao nosso redor, estamos honrando o Criador e demonstrando gratidão por suas bênçãos. Cada gesto de cuidado com a natureza é uma expressão de amor a Deus e ao próximo. Ensinamento 6. Praticar a paciência e a tolerância. O Papa Francisco nos convida a sermos pacientes e tolerantes, especialmente em um mundo tão marcado pela pressa e pela intolerância. Ele nos lembra que essas virtudes nos ajudam a lidar com os desafios e a construir relacionamentos mais saudáveis. Francisco nos ensina que a paciência é fruto da confiança em Deus e que a tolerância nos permite acolher as diferenças e promover a harmonia. Praticar essas virtudes é uma forma de demonstrar maturidade espiritual e amor ao próximo. Ensinamento 5. Ser testemunha da esperança. O Papa Francisco nos desafia a sermos testemunhas da esperança em um mundo muitas vezes marcado pela desesperança. Ele nos ensina que, mesmo diante das dificuldades, devemos confiar em Deus e espalhar a mensagem de que sempre há um caminho, uma saída, uma luz. Ser testemunha da esperança significa ser um exemplo de fé, coragem e otimismo. Francisco nos lembra que, ao viver com esperança, inspiramos os outros e mostramos que Deus está presente em todas as circunstâncias. Ele nos convida a sermos faróis de luz em tempos de escuridão, guiando os outros para mais perto de Deus. Ensinamento 4. Cultivar a humildade. Para o Papa Francisco, a humildade é a base de uma vida cristã verdadeira. Ele nos ensina que ser humilde é reconhecer nossas limitações e dependência de Deus, além de valorizar os outros sem nos colocarmos acima deles. A humildade nos permite ouvir, aprender e crescer. Francisco nos lembra que Jesus, sendo Filho de Deus, escolheu viver com simplicidade e servir aos outros, dando-nos um exemplo claro de humildade. Ele nos desafia a abandonar o orgulho e a vaidade, buscando uma vida de simplicidade, onde o serviço ao próximo seja prioridade. Quando cultivamos a humildade, abrimos espaço para que Deus opere em nossa vida de forma plena. Ensinamento 3. Ser perseverante na oração. O Papa Francisco frequentemente nos encoraja a nunca desistir da oração, mesmo quando parece que Deus não está nos ouvindo. Ele nos ensina que a oração é um diálogo constante com Deus, que nos fortalece e nos aproxima dele. Francisco destaca que, na oração, encontramos respostas, conforto e a direção para nossas vidas. Ele nos lembra que Deus não nos abandona e que cada oração é ouvida, mesmo que a resposta venha de uma forma ou no tempo que não esperamos. Ser perseverante na oração é confiar na fidelidade de Deus e manter um coração aberto à sua vontade. Ensinamento 2. Colocar Cristo no centro da vida. O Papa Francisco nos chama a refletir sobre o que realmente ocupa o centro de nossas vidas. Ele nos ensina que, para sermos verdadeiros discípulos, Cristo deve ser o fundamento de todas as nossas escolhas e ações. Colocar Cristo no centro significa viver para agradá-lo, seguir seus ensinamentos e confiar em sua providência. Francisco nos desafia a abandonar tudo o que nos afasta de Deus, como o egoísmo, o materialismo e o pecado, e a fazer de Jesus o nosso guia. Quando Cristo é o centro, encontramos paz, propósito e a verdadeira alegria que só Ele pode oferecer. Ensinamento 1. Amar a Deus acima de todas as coisas.
No topo de todos os ensinamentos do Papa Francisco está o maior mandamento: amar a Deus acima de tudo. Ele nos lembra que esse amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão e um compromisso de dedicar nossas vidas a Deus. Amar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar em nossas prioridades, buscar sua vontade em tudo o que fazemos e viver em constante comunhão com Ele. Francisco nos ensina que esse amor transforma nossas vidas e nos capacita a amar o próximo com mais profundidade. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, encontramos o verdadeiro sentido da vida e experimentamos a plenitude de sua graça e misericórdia. Com esses últimos ensinamentos, concluímos a jornada pelos 30 conselhos preciosos do Papa Francisco. Cada lição é uma fonte de inspiração para vivermos uma vida mais cristã, mais amorosa e mais próxima de Deus. Que possamos levar esses ensinamentos em nosso coração, colocando-os em prática e espalhando a luz de Cristo pelo mundo. Que Deus te abençoe abundantemente e nos dê força para trilhar esse caminho de fé e esperança.